Ciclo celular. Vou falar rapidamente sobre os tipos celulares e a divisão celular. Aqui nós temos as células lábeis, as células estáveis ou quiescentes e as células permanentes. Aqui nós temos o ciclo, o estágio G1, que é a pré-síntese, S, que é a síntese de DNA, a G2, que é a pré-mitótica, e a M, que é a fase da mitose. E aqui nós temos o estágio G0. Então, as células permanentes, elas estão constantemente em divisão celular, de uma mitose para outra. Por exemplo, as células da epiderme. As células estáveis ou quiescentes, elas entram no ciclo celular, se dividem e vão para esse estágio chamado de G0. Elas têm uma pequena capacidade replicativa. Se houver necessidade, elas voltam para o ciclo e se dividem novamente. Como, por exemplo, nós temos as células hepáticas. E por último, nós temos as células permanentes, que não se dividem mais após o nascimento. Como exemplo, nós temos as células do coração e as células e os neurônios. Aqui nós temos os exemplos das células lábeis, quiescentes estáveis ou que ficam no G0, e as células permanentes. Então, as células lábeis são tecido de renovação contínua, como por exemplo, nós temos epitélio de superfície, mucosas, epitélio transicional, células da medula óssea e tecidos hematopoéticos. Exemplo das células quiescentes ou estáveis. Ela tem um baixo nível de replicação celular. A maioria das células glandulares do corpo são formadas por esse tipo celular, na sua maior parte. Os hepatócitos, glândulas endócrinas, fibroblastos, células musculares lisas, células endoteliais e condrócitos. E as células permanentes são aquelas células que deixam o ciclo celular sem poder sofrer mitose na vida pós-natal. Exemplo, as células nervosas, as musculares esqueléticas e musculares cardíacas. Hiperplasia. A hiperplasia é um tipo de adaptação celular onde nós vamos ter aumento do número de células em um órgão ou tecido que pode então ter maior volume. Ela tem capacidade proliferativa, esse tipo celular. Aqui nós vamos ter aumento da proliferação com diferenciação normal. O que significa isso? Que as células vão proliferar no mesmo tipo das células de origem. Em algum caso, a hiperplasia pode resultar do retardo da apoptose e não pelo aumento da proliferação. Então, do jeito que está havendo proliferação nos tecidos, também está ocorrendo a apoptose, que é aquela morte celular programada pelo próprio organismo. Esse processo também é um processo do tipo reversível. Se retirar o estímulo, a hiperplasia irá desaparecer. A hiperplasia se divide em fisiológica e patológica. A fisiológica divide-se em hormonal e compensadora. Hiperplasia fisiológica estimulada por hormônio. O próprio hormônio vai funcionar como um sinalizador quando houver necessidade. O hormônio pode atuar como, por exemplo, como fator de crescimento e levar à transição de vários genes para levar à adaptação. Por exemplo, a mama feminina na puberdade e na gravidez, e o útero gravídico também. Hiperplasia fisiológica do tipo compensadora. Ocorre após lesão ou ressecção parcial de um órgão ou tecido. O exemplo clássico de hiperplasia fisiológica compensadora é a hepatectomia parcial, é a do fígado. Então, o fígado normal, apenas 0,5 a 1% das células estão sofrendo replicação. Quando ocorre a retirada de parte do fígado, todas as células maduras começam a sintetizar DNA, começam a proliferar. E por volta de 1 a 2 semanas, a massa hepática atinge seu limite, seu tamanho normal,
e as células voltam a ser quiescentes novamente. Isso se dá devido ao fator principal, o fator precursor para que ocorra a proliferação hepática é a degradação da matriz extracelular, que transforma o fator de crescimento hepático, HGF, que está na forma inativa, na sua forma ativa, que pode então se ligar ao seu receptor, que é o CEMIC. Então, a HGF vai se ligar ao CEMIC e vai estimular a proliferação celular. E no caso daquelas do fígado estar com alguma doença, as células estarem doentes, como é que ocorre a proliferação celular? Por exemplo, na hepatite, as células estão doentes e a proliferação celular vai acontecer a partir das células-tronco. Outros exemplos de hiperplasia fisiológica compensadora é a nefrectomia parcial, que é a retirada de um rim. Na hora que se retira um rim, o outro fica hiperplasiado. E na orquiectomia unilateral, que é a retirada de um testículo. O outro testículo se hiperplasia para compensar a falta do outro testículo. Hiperplasia do tipo patológica, causada por estimulação excessiva de células-alvos, por hormônios ou por fatores de crescimento. Algumas hiperplasias patológicas são consideradas pré-neoplásicas. Hiperplasia do tipo patológica, causada por estímulo hormonal e por fatores de crescimento. O hormônio vai funcionar como um fator de crescimento, que vai se ligar ao receptor para estimular a proliferação. Na hiperplasia hormonal, nós temos como exemplo a hiperplasia do endométrio, com aumento do estrogênio. Então, após um período menstrual normal, vai haver um surto rápido da atividade proliferativa, que vai ser potencializada por hormônios hipofisários e por estrogênio ovariano. E vai ser detido esse aumento pelos níveis crescentes de progesterona entre o 10º e o 14º dia antes do próximo período menstrual. Mas em alguns casos, esse equilíbrio estrogênio e progesterona é quebrado. Isso vai resultar em aumentos absolutos ou relativos de estrogênio ou de ambos, que vai causar hiperplasia das glândulas endometriais. Essa hiperplasia de glândulas endometriais é causa comum de sangramento anormal durante a menstruação. Mas, se a estimulação estrogênica cessar, a hiperplasia das glândulas endometriais irá desaparecer. Então, a hiperplasia responde, portanto, ao controle do crescimento celular, diferente das neoplasias, do câncer, né? Da neoplasia maligna do câncer, que tem crescimento autônomo e depois de iniciada vai depender do agente causador. Mesmo que retire a causa, o câncer continuará a crescer, diferente da hiperplasia. Hiperplasia patológica causada pelos fatores de crescimento estimulada. Nós temos como exemplo as infecções virais, como por exemplo o HPV, que é o papiloma vírus humano. Eles causam verrugas cutâneas e lesões de mucosas. E se a gente analisar ao microscópio uma biópsia de uma verruga, por exemplo, o que nós vamos ver? Apenas massa de epitélio hiperplasiado, epitélio normal hiperplasiado, ou hiperplasia epitelial. Já nas cicatrizações de feridas, a hiperplasia é bem importante. É a hiperplasia inflamatória, mas ela que vai ajudar o tecido conjuntivo a proliferar fibroblastos e os vasos sanguíneos, que vão auxiliar na cicatrização. Hiperplasia patológica, só para fechar aqui. A hiperplasia patológica, ela constitui um solo fértil na qual a proliferação cancerosa possa surgir posteriormente.
Aí a diferença entre hiperplasia e o câncer é que a hiperplasia responde ao controle do crescimento celular, como vocês viram, a hiperplasia do endométrio. Se eu retirar a causa, o que está causando a hiperplasia vai parar. E em relação ao câncer, após ele aparecer, o câncer endometrial, mesmo que retire o estímulo causador, o agente causador, o câncer continuará a crescer. Aqui nós temos essas duas figuras. Essa é a figura de um útero, né? Um com hiperplasia endometrial e o outro com endométrio normal. Então, devido àquele desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona, o endométrio, as glândulas endometriais se hiperplasiaram, o que causa um sangramento anormal durante a menstruação. Se a estimulação estrogênica cessar, a hiperplasia irá desaparecer. E aqui nós temos o endométrio normal, que é a fina camada, que ela responde ao estímulo hormonal, né? Após um surto, após uma menstruação normal, ocorre um surto proliferativo desse endométrio para a mulher engravidar. E por volta do 10º ao 14º dia, entra a progesterona, que vai frear essa proliferação. Quando ocorre um desequilíbrio, nós vamos ter a hiperplasia das glândulas endometriais.